Bom dia, estudantes do Colégio Certo. Sou o professor Anderson, leciono Filosofia e Sociologia e venho hoje nessa breve videoaula retomar o nosso estudo em Sociologia, especificamente capítulo 2 do módulo 1. Então acompanhem aí. Vou disponibilizar a vocês depois uns slides do livro didático do Nelson Tomásio, que é muito bom também, sobre essa temática de uma forma bem sistematizada, que envolve aí os principais fundadores da sociologia, tá ok? Nós vimos no capítulo 1 alguns tópicos essenciais, como a importância do contexto social, né? Hoje, por exemplo, todo crime tem que ter um contexto social, está inserido no contexto social, toda pesquisa está também dentro do contexto social. Nós vemos agora esse desafio, esse fenômeno social do Covid-19 em contexto, em proporção mundializada, né, mundial. Todos os cientistas da saúde, pesquisadores, se voltam a essa questão de descobrir uma forma rápida de lidar com esse vírus, não é? Então isso acaba de uma certa forma agitando o mundo científico, acadêmico, político e outras instâncias. Nós vimos também a sociedade regida pelos deuses, um termo que surge no nosso módulo aí, o milagre grego. Isso aparece também em filosofia, nós estamos vendo isso também em filosofia. O milagre grego para dizer que retomar essa sociedade regida pelos deuses, o ser humano diante de tantos fenômenos naturais, diante do mundo, da grandeza do mundo, em sua pequenez, em sua finitude, busca então a satisfação daquilo que não consegue explicar nas explicações míticas, né? Então tem toda uma sistematização, uma função social, a mitologia grega de uma cultura riquíssima, belíssima. O milagre grego vai então mostrar para nós essa transição de uma filosofia social para uma sociologia científica. E aí nós tivemos alguns autores, alguns aspectos importantíssimos, como o Renascimento, que é a porta da modernidade, o principal acontecimento histórico, né, que abre a modernidade com a valorização da razão, um abandono, um afastamento das explicações religiosas até então vigentes durante toda a Idade Média. Nós tivemos as utopias, tendo como principal representante Thomas More. O que é a obra Utopia? Vou mostrar em momento oportuno o julgamento e a morte de Thomas More, que depois passou a ser considerado patrono dos políticos e estadistas e faz parte hoje do calendário cristão. São Thomas More, né? No período renascentista, ele escreveu a obra Utopia no governo absolutista de Henrique VIII, e ele imaginou uma sociedade melhor do que a sociedade que explorava as pessoas. Então a gente tem ali uma espécie de... Alguns comentaristas, historiadores falam de socialismo utópico, tá ok? Então o Thomas More ele vai incentivar, motivar outras utopias. Nós diante do mundo temos as nossas percepções e satisfações e passamos a imaginar uma sociedade melhor. É esta a grande contribuição do Thomas More. Depois, em seguida, o capítulo 1 ainda retoma Maquiavel, porque é o pai da ciência política. A política passou desde a antiguidade, do surgimento da filosofia, a ser vista numa perspectiva idealista. Como pode ser a política? Na Idade Média também. E a partir de Maquiavel, como a política de fato é. Então ele abre esse aspecto científico para uma nova área do conhecimento, que é a ciência, e depois surgirão outras ciências. E aí o capítulo termina com o positivismo de Auguste Comte, que é o primeiro autor. Aí não aparece no capítulo 2 como fundadores, mas ele é que vai abrir porta para os demais, como o Durkheim, que vai ser um dos seus grandes discípulos e seguidores, admiradores. Então o positivismo ele influenciou inclusive a nossa bandeira hoje, né? Ordem e progresso, essa ideia de que a ciência vai resolver todos os problemas do mundo. Então se coloca positivismo porque o conhecimento positivo é o conhecimento científico, que está acima do teológico, que é o religioso, e o metafísico, que é o conhecimento filosófico, que prevaleceu durante séculos, milênios, tá ok? Então nós temos aí essa grande ênfase do Auguste Comte e credibilidade no conhecimento científico. No entanto, ele não define o que a sociologia vai estudar. A sociologia é um conceito moderno, assim como um conceito de indivíduo também, individualidade, individualização.
individualismo, isso tudo surge a partir das ideias renascentistas. Então nós temos aí como fundadores principais, a partir do livro, já aparece na capa aí do módulo de vocês, capítulo 2, o Karl Marx, porque o Karl Marx ele tem estudos na área de economia, ele é doutor em economia, está estudando na Inglaterra, acompanhando todo o fenômeno da Revolução Industrial, e ele vai pegar especificamente como objeto de estudo as classes sociais. Então esse conceito aí, burguesia, relação social entre burguesia e proletariado. Aqueles que detêm o capital, o maquinário, que são os proprietários das indústrias e também de suas ferramentas, e aqueles que irão vender sua força de trabalho, que são os proletariados. E essa relação para Karl Marx vai ser de profundo antagonismo, de desigualdade. Isso aí vai repercutir muito, né, no surgimento da sociologia, que vai tentar, no auge da Revolução Industrial, ver aí esse fenômeno. As pessoas saem do campo, vão para as cidades começam a crescer em torno das grandes indústrias e de uma forma desordenada, ok? Então a importância aí do Karl Marx, embora ele não define bem o objeto e o método de estudo da sociologia. Então o grande pai mesmo da sociologia é o Durkheim e o Max Weber. Por quê? Então vejamos bem, o Durkheim cria, o que a sociologia vai estudar? Os fatos sociais. Então ele vai fazer um estudo gigantesco para definir o que é o objeto de estudo da sociologia. Ele inclusive vai escrever sobre o suicídio. O livro traz 5 características de suicídio que vale a pena depois a gente fazer um debate sobre isso. Ok? Fica aí depois com uma proposta de atividade. As 5 características que levam a pessoa, né, a ser um suicida e que ainda hoje é pertinente nos estudos de cunho social. Bom, o Durkheim ele apresenta então para a gente o principal conceito, que é os fatos sociais. Quais são as características dos fatos sociais? São 3: coercitividade, exterioridade e generalidade. A coerção é a força que as leis exercem sobre nós, o que pode e o que não pode fazer, cada um. Ele dá ênfase aí a tudo que é social. A exterioridade, ao nascer, o indivíduo já nasce no contexto e as coisas já estão organizadas e independem dele, certo? Escola, família, a gente não pede para nascer em um determinado lugar e nem pertencer a determinada família, a gente simplesmente nasce, já no contexto com família, não é? Religião e por aí vai. Depois a gente tem a generalidade, é social todo fato que é geral, e aí dá o exemplo do suicídio. O suicídio ocorre em todas as sociedades, o suicídio passa a ser um objeto de estudo da sociologia. Crimes também ocorrem em todas as sociedades, passa a ser objeto de estudo da sociologia. Então a sociologia ela vai ser importante, né, no direito, por exemplo, na parte de introdução ao direito, sociologia, antropologia jurídica, porque os juristas vão precisar perceber que todas as leis que serão criadas precisam acompanhar o desenvolvimento da sociedade. A sociedade muda o tempo todo, a cultura muda o tempo todo, as leis também mudam o tempo todo, tá ok? E, portanto, aí o grande mérito, então, é do Durkheim. Contribui com o objeto de estudo da sociologia, que são os fatos sociais. Lembre-se, os fatos sociais no plural, porque ele dá sempre valor a tudo que é social. Então, as instituições devem prevalecer a vontade individual. Já o Weber não. O Weber vai apresentar uma outra proposta, que é dar ênfase ao indivíduo. Então, independentemente da família, da escola, do Estado, que são exemplos de instituições do Durkheim que congregam os exemplos essenciais de sociedade, dando-lhes sustentação e permanência, porque o Durkheim está preocupado com a permanência da sociedade, a coesão social, né? Então essa é a contribuição do Durkheim. O Weber vai dar ênfase a tudo que é individual. Então até um impasse ontológico, um indivíduo, sociedade e indivíduo, que vai ser depois resolvido por Norbert Elias com o conceito de configuração. Nem sociedade, nem indivíduo, mas sociedade dos indivíduos. A gente vai depois rever isso com um pouco mais de calma, assim que normalizar a situação dessa nossa quarentena, ok? Ou então em momento oportuno na próxima videoaula. Então o que é importante para o Weber? O Weber ele prioriza a ação individual, independentemente da coerção, das leis, das normas, das instituições. O indivíduo é um ser livre e pode aderi-las
né, aderir às regras ou não. Então ele vai criar o conceito de ação social. Então pense bem no singular, enquanto o Durkheim fatos sociais no plural, o Weber ação social no singular, para dar ênfase ao indivíduo. Fica a dica aí para os exames de vestibular, tá ok? E quais são as características da ação social? São 4. O indivíduo nasce e passa por um processo de enculturação, que é a educação, e ele vai agir sempre. Em determinado momento da sua vida, ele vai agir movido pela tradição. Então, uma das características, a primeira característica da ação social é a tradição. A segunda, ele age de forma afetiva. A terceira, com relação racional com relação a valores. E a quarta, racional com relação a fins. Então, vou dar um exemplo. Tradição, bença pai, bença mãe. É um exemplo de tradição. Namorado não pode dormir na casa da namorada, porque o pai não permite, é de tradição familiar só depois de casar. É um exemplo também do conceito de tradição e Weber. Depois afetiva, por exemplo, o casal, a mulher pede ao esposo o divórcio ou a namorada, né, a separação, né, o rompimento do namoro. E aí o parceiro diz: se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E aí comete um crime, mata a companheira. Isso aí é um crime movido pela forma afetiva. Afetivamente a pessoa não soube lidar com a ruptura do relacionamento e comete um crime. Então esse conceito de Weber vai ser importante para a galerinha aí que vai atuar na área de criminologia. Ele agiu movido por quê? Qual é o histórico, o antepassado? Já tinha algum antecedente criminal? Ou foi algo inédito na vida do sujeito que o fez agir dessa forma, né? Agiu afetivamente. Afetivamente também tem seus aspectos positivos, né? Fazer o bem, adotar uma criança, cuidar de animais. Então, o tempo todo a gente está agindo aí de forma afetiva. É a segunda característica do Weber. E a terceira, relacional com relação a valores. Um indivíduo é batizado na igreja católica e depois ele muda para uma igreja evangélica, ou o contrário, né? Então ele é inserido num contexto de música clássica, de repente ele quer só ouvir rock. São os valores que a pessoa vai agregando para si mesma. E a quarta característica é relação a fins. Todos os estudantes do primeiro ano têm em comum passar para o segundo ano. Então, por isso, participam das aulas do primeiro ano. Querem chegar, se preparar para o vestibular, para uma universidade. Então, pode ser que... E para isso, estudam continuamente, sistematicamente. Então, a relação a fins está relacionada aos sonhos, aos anseios, aos objetivos que a gente tem para a nossa vida, tá bom? Bom, outras contribuições nós teremos neste capítulo 2, mas é essencial a gente destacar essa contribuição do Karl Marx para essa análise da Revolução Industrial, da economia, que até hoje é bastante polêmica. Ele vai contribuir muito para as desigualdades sociais, o estudo, a análise das desigualdades sociais. A economia, nesse período aí, a gente está vendo uma forte crise, né? O sistema capitalista, porque pede para as pessoas ficarem em casa, e o que impulsiona aí a economia, como é que fica a situação da economia. Então, infelizmente, muitas vezes é preciso o povo morrer para a economia viver. E o Karl Marx vai fazer uma forte crítica a isso aí. Depois o Durkheim, então, com os fatos sociais, coerção, exterioridade, generalidade, e que é o objeto de estudo, que é estudado na sociologia. E o Weber, a ação social tradicional, não é isso? Como que nós vimos agora, afetiva, racional com relação a valores, racional com relação a fins. Fica aí a grande dica e uma boa leitura para vocês. Em seguida teremos uma atividade relacionada a essa videoaula, a esses 3 autores que eu acabei de mencionar. Forte abraço, brigadão, boa quarentena para todos.